local, tá bem? Vamos aguardar. Ótimo. Então, está lançada a primeira turma de especialização de filosofia clínica aqui em Portugal. Nós vamos tratar aqui dos aspectos do que é a filosofia clínica, aspectos gerais, e mostrar um pouquinho como vai funcionar o curso de formação, como ele vai servir tanto para quem quer ser terapeuta, ou seja, quem quer atuar em consultório, como quem está buscando para autoconhecimento, para se conhecer melhor, para se aprofundar nas questões da existência e assim, através do entendimento da metodologia que nós vamos estudando passo a passo no decorrer aqui de 18 meses, a pessoa também vai fazendo este processo de interiorizar, de buscar lá, principalmente, a sua história de vida, que é o fundamento para tudo que a pessoa é, ou seja, o que a pessoa se estruturou no decorrer da vida. O fundamento, ele aqui em filosofia clínica, esse fundamento não vem lá vamos dizer assim, de uma teoria já pronta. Não, ele vem de uma teoria, de um método, ou alguns preferem chamar de alguns métodos, que esse método, todo ele é voltado a entender uma pessoa que é única num universo de 8 bilhões de pessoas, que entre 7 e 8 bilhões de pessoas que habitam esse planeta. Então, como é esta singularidade? Como é este ser único que está à nossa frente no consultório e como é este ser único que é cada um de nós? Como é este ser único que é um filho nosso, marido, esposa, filhos, pais, pessoas das nossas relações, e como que nós vamos, então, a partir deste método, a partir deste conhecimento lá da filosofia, como é que nós vamos buscar a sabedoria lá da filosofia e aplicar aqui na vida prática? Porque filosofia clínica é a aplicação da filosofia clínica, da filosofia na vida prática, no cotidiano, e ela foi montada, ela foi estruturada para ser algo acessível, para ser algo que a gente possa, de fato, utilizar. Quem conhece a filosofia através das cadeiras universitárias, logo percebe que há uma determinada, vamos dizer assim, a maneira como ela é colocada lá nas universidades, via de regra, ela busca um pensamento mais refinado dentro da história, um aprofundamento, e ela exige um certo elemento reflexivo muito forte e às vezes muito complexo da maneira como é colocado, que muita gente acaba por não gostar da filosofia. Muita gente passa pelas cadeiras de filosofia nas universidades onde estuda e não fica com aquele gosto, nossa, como é bom estudar filosofia, como isso serviu para a minha vida. Fica com uma ideia mais, nossa, é muito complexo, é muito difícil, é muito complicado, não é interessante. Então, boa parte é assim, alguns não, outros, como não é universal, se apaixonam, aprofundam e tudo mais. Então, a filosofia clínica busca essa extração, vamos dizer assim. Ela vai garimpar o que tem lá nesse conhecimento, lá nesses milhares de filósofos, vamos dizer assim, e vai trazer isso de uma forma onde cada um de nós pode olhar, pode comparar aí com a sua própria vida e pode se entender, vai acomodando. O que é muito comum nas formações é que as pessoas dizem, olha, esses conteúdos é como se eles estivessem acomodando questões dentro de mim. Outros acusam algo
de uma natureza assim, nossa, quebrei tantos paradigmas, tantas coisas que eu enxergava daquela forma e achei que aquele era o certo e só existia aquela maneira de olhar, de pensar, que agora estou vendo outras possibilidades. Então, eu posso conseguir enxergar o certo da pessoa que mora comigo, porque antes havia o meu certo contra o certo da outra pessoa e ficávamos os dois numa briga tremenda aqui entre nós e aí às vezes não se entendia, a gente não se entendia e tudo mais. Então ela tem, alguns colocam assim, ela tem facilitado tanto nas relações pessoais, nas relações familiares, como nas relações profissionais também. As relações profissionais se tornam de outra maneira a partir do momento onde a pessoa, ao invés de sair aplicando as suas próprias teorias, o que ele entende de certo e errado, ela vai conversar com as outras pessoas, vai entender, vai se aproximar deste mundo do outro, para daí conversar estes elementos, ter um diálogo, dizer, nossa, que interessante, essa pessoa pensa assim, ela vê dessa forma, essa outra vê da outra forma, aqui eu vejo dessa forma, olha que bacana, como fica rico, como expande os horizontes a partir do momento em que a gente dá a oportunidade de conhecer o mundo do outro sem os nossos julgamentos, sem os nossos conceitos de certo e errado. Quer dizer, a gente deixa eles um pouquinho de lado aí. Calma, minhas verdades. Fiquem aí um minutinho que eu vou lá conversar com o mundo do outro. Vou lá ver o que ele é, vou ver o que ele pensa, vou ver como ele age, vou ver a história dele. Vou entender um pouco por que ele pensa assim. Vou entender um pouco como ele estruturou todas as áreas que habitam nele, como ele estruturou as emoções dele, como ele estruturou as crenças dele, como ele estruturou o conhecimento, como ele estruturou a linguagem, a maneira de significar as coisas, como essa pessoa ela se entende que ela é, como ela se enxerga, como ela se olha, como ela se vê. Como essa pessoa enxerga o mundo, como ela olha para o mundo, para a realidade, algo bacana, não. Então, essa, vamos dizer assim, a parte mais prática do curso tem proporcionado esses movimentos, tem proporcionado a muitos de nós, muitos colegas, muitos estudantes, fazer este passeio pela própria existência, a partir do momento em que vamos aprendendo didaticamente aí cada parte do método, a base categorial, ou seja, o mundo onde a pessoa viveu, depois a história de vida de cada um, depois essa estruturação que eu estava falando, e depois, em seguida, a última parte, vamos dizer, que é a última parte do método, que seriam as formas de agir, ou seja, as ferramentas que a pessoa tem para lidar com suas questões na vida. Então, o que essa pessoa desenvolveu no decorrer da sua existência, que é único, é só dela, é ela que faz dessa forma, é ela que algumas pessoas são especialistas em certas áreas. E no consultório a gente acaba enriquecendo muito a nossa, vamos dizer assim, a nossa maneira de enxergar e de ver soluções para as questões da existência, de tantas pessoas diferentes resolvendo questões da sua maneira, é impressionante. Isso é uma parte do curso que quando nós estudarmos lá os submodos, também cada um, cada um de nós aqui, cada um de vocês, vai ter essa oportunidade de conhecer
as suas forças, vamos dizer, aquilo que vocês têm mais desenvolvido, que resolvem as questões da existência em momentos em que é necessário resolver algo. Tá bem? Até aqui. Gostaria de ver se tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação, alguma contribuição, que aí depois, na sequência, nós vamos trabalhar um pouco, nesta aula inaugural, sobre um caso clínico, para nós termos uma ideia um pouco mais assim, voltada para a prática de como esta parte teórica, que eu fiz pequenos aqui pincelamentos, pequenas pinceladas, como ela se dá lá na prática, no dia a dia. E aí, cada um de vocês também vai observando como isso acontece lá durante esse caso clínico, que eu vou apresentando ele também, uma parte dele, vou apresentando algumas, como a pessoa chega ao consultório e depois como as coisas seguem a partir daí. E aí vocês também vão podendo, assim, conversar, como um aluno colocou hoje, pode fazer, será que vai acontecer o espelhamento, ou seja, será que vou me identificar com algumas coisas? Provavelmente sim. Alguns de vocês, cada um de vocês vai identificar algumas coisas que se aproximam deste caso clínico que nós vamos ver, e outros elementos que se afastam. O que eu acabei de falar também é um tópico da estrutura de pensamento, que é o tópico 26, que são os princípios de verdade. O que aproxima e o que afasta as pessoas na interseção. Então, na relação de duas pessoas, há elementos que as aproximam, que as fazem ficar mais próximo, que são mais convergentes, e há elementos que as repelem. Sabem aqueles ímãs que vocês colocarem ele de ambos os lados, eles se atraem, colocar do lado os opostos, eles se repelem. Há um tópico que a gente estuda que também funciona dessa maneira, que é muito interessante para a gente entender as nossas relações pessoais, profissionais. Já ouviram aquela frase? Pô, parece que o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Quer dizer, repelência na hora. As pessoas não podem uma chegar próximo da outra. Não é que uma é má, a outra é boa. Nada disso. É que muitas vezes são apenas estes princípios de verdade, são elementos de falta de afinidade nesta interseção. Então, a gente estuda muito isso quando trabalha relacionamentos entre casais, entre pais e filhos, relações muito próximas, elas exigem muitas vezes um estudo deste tópico. Mas tá bem, vou fazer aqui uma pequena pausa para que vocês possam colocar assim questões, dúvidas, contribuições, tá bem? Uns minutinhos, os microfones estão liberados, é só clicar aí e falar, tá bem? Temos aí o Sidney, também que não falou ainda. E então, o Antonier também não. Alguém gostaria de falar, de contribuir, de perguntar, de questionar? Boa tarde para nós aqui, professor, tudo bem? Boa noite para nós aqui, professor Sidney. Uma alegria, uma satisfação aí cumprimentar o professor, cumprimentar cada colega aí que fazendo história em Portugal, abrindo a primeira turma. Então, parabenizar aí o Instituto de Filosofia Clínica Izardo. E estou gostando muito da aula, professor. O professor traz elementos aí fundamentais numa sociedade que tanto procura respostas hoje, resposta para eles mesmos, para nós mesmos, dentro de nós. Estamos precisando muito disso. Só parabenizar e desejar um ótimo curso, ótima turma,
e muito sucesso, professor. Tá certo, Sidney. Professor Sidney. O Sidney também é professor e também tem feito um bonito trabalho aí em filosofia clínica, tem um instituto, um lugar maravilhoso. Um dia desses eu espero que ele nos apresente esse lugar, que é algo assim, que é o sonho de muita gente. E sim, pegando um gancho aqui do que o Sidney está trazendo, estamos em alguns momentos onde as coisas estão, vamos dizer assim, o mundo, as pessoas, há muitas mudanças ocorrendo nos últimos tempos. E essa pandemia mesmo está assim, trazendo muitas dificuldades existenciais, dificuldades circunstanciais. Então, ela está exigindo mais de cada um de nós. E muitas pessoas estão buscando a clínica, buscando atendimento, está precisando de mais filósofos clínicos, sabe, para atender, para dar conta dessas dificuldades existenciais. Muita gente, nas palavras do professor Sidney, muita gente acaba se perdendo, e nas minhas também. Tipo assim, esse se perder é um pouco do se perder de si, sabe? Se perder de alguns elementos que são essenciais da nossa existência. É como se a gente desconectasse certas, vamos utilizar o termo vizinhanças, que é um termo da parte avançada da filosofia clínica. Mas certas pessoas, elas se desconectam de certos elementos fundamentais para a sua autogenia. Ou seja, a autogenia é a conversação de tudo que habita em nós. É como se tivéssemos várias peças que habitam em nós, e essas peças têm uma configuração. Então, as nossas emoções, com a nossa visão de mundo, com o que nós enxergamos de nós mesmos, com o que nós comunicamos, com o que nós acreditamos, quer dizer, todas estas áreas conversam aqui, isso não é isolado, a gente estuda isso isoladamente para podermos facilitar, para compreender esta complexidade de cada um de nós com a propriedade. E essa é a parte do método. Depois, no final do curso, a gente começa a entender esta engrenagem toda em funcionamento. Quer dizer, os tópicos conversam, as áreas conversam, algumas delas conversam mais, outras menos. E quando nós estamos num momento onde, vamos dizer, a base categorial nossa, o mundo, passa por dificuldades, que é em momentos de crises, momentos de problemas sérios de saúde, problemas sérios financeiros, problemas sérios de segurança, enfim, abala para muitos de nós, acaba interferindo na estrutura de pensamento de cada um. Quer dizer, nesta configuração, a partir do momento que essa configuração nossa, ela fica como que descompassada, como um violão com as cordas desafinadas, a gente não toca a mesma vida para frente. É como se um carro, lembram lá dos antigos motores, a vela, como se falhasse uma vela. O motor não tem força para tocar a vida para frente. A gente fica se debatendo muito e com muitas dificuldades de seguir adiante. Então, tem que fazer muita força para andar poucos metros, vamos dizer assim. E é diferente quando a gente consegue compreender essa nossa estrutura de pensamento, compreender essas nossas áreas, compreender essas nossas dificuldades, utilizar o que nós já temos desenvolvidos em nós para ajustar esta comunicação entre estas áreas, para ajustar esses conflitos que existem nessas áreas. E assim a gente como que recuperar um pouco mais aqueles elementos essenciais que nos habitam,
a partir daí as coisas sempre tendem a fluir de uma maneira muito mais interessante. Bem, o seu Hélio gostaria de colocar alguma coisa? Eu posso sugerir uma coisa? Eu não sei se foram apresentados no início, talvez tenha chegado tarde, mas eu não sei quem são todos, né? No grupo, seria possível fazer uma apresentação rápida, assim, de quem é quem? Bem, tem alguns... Eu vou deixar livre, tá? Para quem quiser falar, que fale, tá bem? Então, quem se sentir à vontade, alguns preferem depois, quando pegam mais fluência com o grupo, aí vai se apresentando, tá bem? Mas boa ideia. O ideal era ter feito isso no início, tá bem? Só vamos parar a gravação para não que essa parte daí não é interessante, que às vezes expõe um pouco dos colegas, fica algo assim daí mais entre nós, Também mais pode ser outra hora, não precisa ser necessariamente agora, né? É uma sugestão. Sim. Não, mas é ótima sugestão. Podemos parar a gravação, então? Vamos solicitar o encerramento